Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre segurança, como tem trabalhado a Polícia Militar durante a pandemia. Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o comandante do CPI-6, Coronel Cássio Araújo de Freitas. Boa noite, Coronel. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa noite. Grande satisfação em falar com vocês. Muito obrigada. Vou começar o nosso programa, Coronel, falando sobre a questão da violência contra a mulher. É certo que a violência cresceu muito nesse período de isolamento social? Os dados mostram esse crescimento? Infelizmente, nós tivemos sim um crescimento de violência doméstica de forma geral e as mulheres são as principais vítimas aí dessa violência. No Brasil inteiro nós tivemos aumento. Em alguns estados, infelizmente, nós tivemos aí uma explosão de crimes no ambiente doméstico, chegando aí até 47%. No estado de São Paulo, nós tivemos um aumento de em torno de 20, 27%, dependendo da região, nos chamados de 190 em virtude desse delito. Agora a gente está falando, então, desses chamamentos domiciliares. A gente pode colocar também violência contra a criança nesses números ou esses números são específicos da violência contra a mulher? Não, nós incluímos, nós temos estatísticas de ambos os delitos, né? Contra as crianças e contra as mulheres também, né? De violência doméstica. Os números que eu te falei são números gerais de violência doméstica, seja as vítimas mulheres, crianças ou homens também. Homens também são vítimas, embora num número de muito pequeno. Muito menor, né? O que provoca esse aumento no número de casos nesse momento que a gente está vivendo, Coronel? Olha, o que a gente tem notado, é difícil fazer uma generalização, né? Que a violência doméstica é uma violência que não é tão fácil da gente estudar. Mas eu posso dizer, assim, por experiência e pelo tipo de chamados que nós estamos recebendo, que as pessoas estão mais tempo em casa, estão convivendo mais tempo. Então, aquelas diferenças que vinham de outros períodos acabam se intensificando com isso. Então, as pessoas estão menos pacientes, talvez tenham alguma conexão com a pandemia, mas o fato, para nós, o que interessa é o aumento no número. Isso aí ficou marcante para a gente. Aqui na nossa região nós chegamos a ter em determinados locais aí um aumento de 27%. Num período tão curto, a gente considera bastante grave. Agora, já falando do aumento nesses números, Coronel, a gente pode estar falando também, de repente, de subnotificações, já que a gente está vivendo um momento de isolamento? Olha, esse delito é um delito que tradicionalmente ele já tem subnotificações. E se você permitir, eu aproveito aqui o momento para incentivar as pessoas que porventura sejam vítimas ou conheçam pessoas que são vítimas e que por uma razão qualquer não denunciam seus agressores, que a Polícia Militar tem ferramentas abertas, interfaces abertas para esse tipo de comunicação. Você pode fazer, e a principal interface entre a Polícia Militar e a comunidade é o telefone 190. Discar o 90 e falar lá a sua emergência. Falar, olha, está acontecendo um crime agora com a minha vizinha, com a minha amiga, ou com a criança, vizinha daqui de casa. É muito importante em situação de emergência. Quando é uma denúncia, é um fato que já ocorre com alguma habitualidade, também é bacana você fazer a denúncia através do telefone 181. Então, são dois números que funcionam 24 horas por dia, não importa em que circunstância, que estão à disposição do cidadão para fazer denúncias. Precisa se identificar na hora da denúncia ou não? Não é necessário se identificar. Quando você faz uma chamada através do telefone 190, que é o telefone da Polícia Militar para emergências, nós gostamos que a pessoa ela se identifique. Por quê? Porque isso evita trotes. Então, isso dá uma credibilidade maior quando é uma situação de emergência. Quando é uma denúncia, isso está no próprio decreto e é muito respeitado. Quando é uma denúncia, a pessoa não quer se identificar, no telefone 181, o atendente do telefone 181 sequer pergunta o nome. Ele é já orientado a nem perguntar nome ou endereço ou qualquer
dado que possa identificar o denunciante. Então, é 100% anônima a denúncia no telefone 181. Mas aí eu peço para o cidadão que diferencie bem. Emergências, 190. Denúncias, 181. Importante essa diferenciação, né? Que indícios Importante. podem sugerir, coronel, que exista uma violência acontecendo? Olha, os casos graves aí de uma situação, de um crime acontecendo, se a pessoa identificar, ver, se ela tiver notícia, se ela tiver uma notícia confirmada, se ela souber que uma amiga tá machucada, foi agredida, são indícios. Até a violência doméstica costuma vir acompanhada de brigas, né? Então, normalmente, a vizinhança, ela consegue identificar isso. Boa parte do que nós recebemos aqui são vizinhos que identificam a violência doméstica acontecendo por conta do barulho que acontece naquela moradia. Agora, muitas mulheres também, às vezes, utilizam as redes sociais, né, como uma forma de tentar se expor ou pedir ajuda. Dessa forma, tem como a polícia também ajuda? Tem algum artifício em relação às redes sociais que pode apontar que esteja acontecendo algum tipo de violência com aquela pessoa? Tem sim. A Polícia Militar, ela faz o monitoramento de redes sociais, mas assim, o nosso monitoramento de redes sociais, ele não funciona 24 horas com esse objetivo. Se a pessoa quiser fazer alguma denúncia através de redes sociais, pode entrar nas redes sociais da Polícia Militar e fazer a denúncia lá. Então, todas as unidades da polícia, elas têm presença nas principais redes sociais. E pode ser feita lá a denúncia. É um meio que pode ser utilizado, não é o meio mais comum, mas nós temos esses canais também à disposição do cidadão. Coronel, caso... perdão, desculpa. Pode continuar. Ainda sobre a violência contra a mulher, especificamente, a Polícia Militar, ela tem um aplicativo que a mulher que já sofreu que já foi vítima de violência e ela tem algum tipo de medida protetiva, ela pode baixar esse aplicativo no celular dela e com esse aplicativo tem um sistema de alerta que ela pode acionar a Polícia Militar com um toque no botão de alerta, no botão de pânico que nós chamamos. Então, se tivermos aí alguma mulher, fica aí novamente uma informação para o grande público. Se nós tivermos alguma mulher vítima de violência doméstica, ou algum outro tipo de violência, que tenha uma medida protetiva, ela pode baixar esse aplicativo no seu celular e nos acionar sem ter que fazer ligação nenhuma, tá? Através do aplicativo. É mais uma ferramenta, o aplicativo chama-se SOS Mulher, e as mulheres normalmente são orientadas no fórum, assim que elas recebem as medidas protetivas, tomam conhecimento dessas medidas, elas já são orientadas a baixar esse aplicativo. É uma ferramenta muito importante, tem nos ajudado bastante. Isso aciona imediatamente a Polícia Militar, é isso? Aciona imediatamente, o alerta ele já cai aqui no nosso Copom, no estado de São Paulo inteiro tem Copons, tem o Copom Central e os Copons regionais, mas assim, a Polícia Militar toma conhecimento imediatamente. E daí com isso, quando toma conhecimento, já tem a condição, inclusive, de saber onde está aquela pessoa e mandar uma viatura para lá para fazer o resgate. O apoio necessário. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre segurança e sobre abuso infantil. Não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é segurança e sobre isso eu estou conversando com o Coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante do CPI 6. Coronel, a gente está falando sobre a violência contra a mulher no bloco anterior. Eu gostaria de falar agora um pouquinho sobre a questão do abuso infantil. Como é que funciona o atendimento a casos de violência contra as crianças? Tá. A Polícia Militar ela tem procedimentos operacionais padrão para os principais tipos de atendimento de ocorrências com que nós nos deparamos. E temos também procedimentos estabelecidos para o abuso infantil. Mas, em linhas gerais, o que é feito? Primeiro, socorro à vítima.
Então, se a vítima precisa ser socorrida a um hospital, é feito socorro. Depois a apresentação no distrito policial. E depois da apresentação no distrito policial, a ciência ao conselho tutelar e o apoio que nós fazemos aos conselhos tutelares. Então, em linhas gerais, são esses aí os procedimentos que nós fazemos quando nós temos abuso infantil. A Polícia Militar, nos cursos de formação, os nossos policiais são preparados para atuar nesse tipo de ocorrência. É uma ocorrência que é extremamente sensível, principalmente para a criança, tá? Pode gerar danos emocionais de longa duração na criança. Então, tudo isso, o policial bem preparado está atento para essas questões. Agora, Coronel, quando a gente fala nesses casos de violência contra crianças, menores, abuso sexual principalmente, seja agressão também, a gente pode dizer que sempre existe a conivência de um dos pais, ou não necessariamente? Olha, dizer que sempre existe é um pouco complicado, mas infelizmente nós temos, estatisticamente falando, é muito significativa a conivência, não só de pais, mas de pessoas muito próximas a essa criança. Nós temos aí algumas estatísticas que variam de cidade para cidade, mas que giram em torno aí de 70% da violência praticada contra as crianças acontece em ambiente doméstico ou em ambiente que a criança frequenta com habitualidade, casas de parentes próximos ou algo desse tipo. Agora, nesse momento de pandemia, a gente pode dizer que o confinamento que a gente ficou, isso pode ter aumentado os números de violência contra a criança? Olha, o que a gente tem percebido, e não tem estudos muito concretos ainda sobre isso, porque a pandemia está acontecendo, né? Mas o que a gente tem percebido é que as pessoas estão mais agitadas, as pessoas estão menos pacientes, e isso aí acaba refletindo na violência doméstica, na violência que acontece dentro dos lares. É uma pena, porque as pessoas estão convivendo mais e, ao mesmo tempo, estão tendo maiores problemas e resolvendo esse problema de uma forma equivocada, dentro da nossa visão, quem trabalha com segurança pública, que é fazendo uso de violência. Agora, Coronel, a gente sabe que quando se fala, então, desse relacionamento com criança, dessas questões envolvendo o abuso infantil, a escola sempre foi um ponto muito importante de denúncia, né? Onde o professor consegue observar alguma coisa diferente com o seu aluno e, de repente, acionar as autoridades. Nesse momento, a gente não tem a escola como um apoio importante. Então, o que poderia ser utilizado como um apoio de rede a essas crianças, vizinhos, e aí como então definir que essa criança possa estar sofrendo algum tipo de abuso ou violência dentro de casa? É muito bem lembrado. As escolas, elas contribuem muito com isso. Nós atendemos muitas ocorrências, muitos chamados provocados por diretores de escola, mas tem também outros profissionais que estão muito atentos a isso, e aí vai o nosso muito obrigado, que são os profissionais da área de saúde, né? Infelizmente, nós recebemos muitas ligações de médicos ou de outros profissionais da área de saúde fazendo essas denúncias. Os médicos são orientados a isso. Desconfiou de alguma situação em que a violência contra a criança, ou mesmo contra um adulto, contra a mulher, várias vezes nós temos atendido a esses chamados lá nos hospitais e principalmente pronto-socorros. Então fica aqui o nosso agradecimento. Mas, para a população em geral, eu volto a dizer, nós não podemos contribuir com esse tipo de crime ficando calados, né? Então, se você sabe, se você tem um indício de que você tem uma desconfiança, de que um parente, de que uma pessoa querida ou um vizinho sofre algum tipo de violência, você tem os canais para isso. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre segurança. É só um minutinho, eu volto já já, não sai daí.
ND está de volta e o nosso assunto de hoje é segurança e sobre isso eu converso com o Coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante do CPI 6. Comandante, a gente está falando sobre a questão da violência contra a mulher, a violência contra a criança. Só para finalizar a questão da violência contra a criança, quais são as penas possíveis para quem comete crime contra crianças e adolescentes? Olha, a pena ela começa em reclusão, pode ir até a prisão, evolui para prisão, depende do delito praticado, no caso concreto também, das qualificadoras, mas em forma geral é reclusão, a partir de reclusão. Vamos falar um pouquinho então agora sobre segurança nesse período de pandemia. Mudou alguma coisa, Coronel? O que a gente tem de chamados, alguma coisa alterada em relação desse período de isolamento? Agora falando um pouquinho mais sobre a flexibilização também, qual tem sido o maior trabalho da Polícia Militar? Olha, bom, primeiro é importante dizer que os outros delitos, eles não estão paralisados, né? Os criminosos aí, eles continuam atuando e a polícia também não está parada, são 24 horas por dia de excelentes serviços prestados. Inclusive, durante esse período, nós conseguimos aumentar sensivelmente o número de viaturas na rua, que não tem sido fácil, porque também os nossos policiais eventualmente acabam adquirindo essa doença e tendo que ser afastados e aguardar o retorno ao serviço. Mas, de forma geral, o que nós tivemos aumento significativo foi nas ocorrências de perturbação do sossego. Acho que as pessoas estão com o biorritmo alterado e isso faz com que tenha mais gente ouvindo som em horário inapropriado, muitos chamamentos disso aí. Acaba onerando as viaturas. Nós tivemos um aumento também de brigas, que a gente qualifica como desinteligências, e também tivemos um pequeno aumento de atitude de averiguação de atitude suspeita. O que significa isso? A pessoa às vezes fica mais tempo em casa, observa mais ali o seu bairro e acaba acionando mais a Polícia Militar. No geral, nós tivemos um aumento aí em termos de chamadas, gerais, obviamente, de em torno de 20%, dependendo do horário. Agora, a gente está nesse momento, Coronel, falta de emprego, insegurança, ruas desertas, agora que está começando o movimento, muitos assaltos, né? Assalto de celular, roubos de celular. Vocês têm feito alguma ação específica em relação a isso? Porque a gente tem a questão também da sensação de insegurança, né? A gente trabalha em cima dos nossos números, né? E nós tivemos uma diminuição significativa até no número de furtos, né? Durante esse período. Principalmente, acredito que por conta do volume menor de pessoas circulando nas ruas, tem menos exposição e o número de furtos acabaram diminuindo, né? O nosso patrulhamento é um fenômeno bastante interessante, que o tempo de resposta das equipes na rua tem diminuído, o que é bom para o cidadão. O que eu quero dizer com isso, para ficar de fácil entendimento? O que é o tempo-resposta? É um indicador muito importante da polícia. É o tempo que a polícia leva, desde o momento que você diz com o 90 até o momento da chegada no local da ocorrência. Isso aí diminuiu, no período diurno, principalmente, em termos de 30%. Então, se uma viatura levava 7 minutos, 5 minutos para chegar numa ocorrência, agora está levando 3 minutos ou menos. Isso favorece muito a nossa atuação. O senhor assumiu recentemente o comando do CPI 6, agora durante a pandemia. Quais as expectativas, então, desse trabalho? Bom, estamos muito agradecidos, muito motivados para o trabalho. Aqui é uma região maravilhosa, uma região que é heterogênea do estado de São Paulo. Ela tem algumas características que você só encontra aqui. Isso favorece muito, dá muita satisfação para a gente trabalhar. A equipe é exemplar, né? Nós temos um quadro de policiais militares exemplares aqui na Baixada e Vale do Ribeira, e é com isso que a gente pretende trabalhar. Intensificar os treinamentos, intensificar aí algumas operações que a gente já tem em mente, e é assim que nós vamos trabalhando.
Claro, a pandemia ela acaba prejudicando um pouco o início desses trabalhos, mas prejudica de forma geral, né? Todos os projetos estão um pouco paralisados, os projetos pessoais, os projetos profissionais também. Mas tudo a seu tempo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um trabalho muito bom aqui, dar continuidade aos trabalhos anteriores. Ok, Coronel Cássio, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí, garantindo a nossa segurança. Muito obrigada. Agradeço a sua disposição em nos oferecer a divulgar o nosso trabalho e encerro dizendo ao cidadão que a Polícia Militar está à sua disposição 24 horas por dia para qualquer dificuldade. Tá? O telefone 190 é seu. Muito obrigado. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.